Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu like, é muito importante o seu like, é de graça também. Mais uma vez eu peço desculpas, né? Quando eu venho para o Rio, eu venho trazer minha mãe para o hospital e tal. É realmente um dia muito corrido, eu saio de madrugada de casa e tenho que gravar cedo dentro do carro, entendeu? Então, assim, é por isso que de vez em quando eu gravo dentro do carro e espero que vocês me perdoem, em primeiro lugar, e peço compreensão também. Bom, gente, temos alguns assuntos importantes para a gente tratar hoje aqui, né? Ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Eric Marcos, que está fora do jogo contra a equipe do América Mineiro no domingo, sobre a possibilidade do Payet entrar na equipe titular do Vasco, sobre o retorno ou não do Marlon Gomes e também sobre São Januário, nessa situação que envolve a política do clube, não tem como não envolver, né? Porque é reforma e ampliação de São Januário. Vamos falar sobre isso e muito mais, tá certo? Bom, ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, deixa eu abrir aqui a tabela de classificação. Eu acho que para o Vasco não mudou nada, né? Porque o Vasco permanece na 16ª colocação, desculpa, com 37 pontos e fora do Z4, tá? Então, deixa eu passar aqui os resultados de ontem. Ontem a equipe do São Paulo bateu a equipe do Bragantino, né, por 1-0. Ontem os botafoguenses ficaram muito felizes, né? O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-1 e Atlético Paranaense 1, Fortaleza também 1. Olha, e o América Mineiro foi ontem rebaixado matematicamente e tal, perdeu para o Curitiba por 3-0, tá? Lá no Independência, né, em Minas Gerais, assim, dentro da sua casa, Internacional 0 e Fluminense também 0. Então, assim, América Mineira é a primeira equipe do Campeonato Brasileiro matematicamente rebaixada, tá? Então, assim, hoje jogam Goiás e Santos, confronto direto que interessa a gente. Corinthians e Atlético Mineiro também interessa a gente, porque uma vitória aqui do Atlético, enfim, ajuda o Vasco. Bahia e Cuiabá, jogo que interessa a gente também. E Botafogo fechando a rodada contra a equipe do Grêmio. Assim, gente, algumas questões chamam a atenção nesse Campeonato Brasileiro. É evidente, tá, que uma vitória do Vasco para cima do América Mineiro, enfim, no domingo, o Vasco vai a 40 pontos com a vitória, enfim, chegando a 40 pontos, depois o Vasco fica com mais 5 jogos para buscar mais 5 pontos no campeonato, tá certo? Chega a 45, aí, enfim, encerra a situação, essa situação envolvendo rebaixamento e tudo mais, enfim. Uma vitória para cima do América Mineiro vai ser muito importante para a gente, tá? Então, eu acho que dentro de São Januário quem manda é o Vasco, acho não, tenho certeza. A torcida do Vasco ontem em 2 horas esgotou todos os ingressos e é isso, tem que jogar dentro de São Januário com sangue nos olhos, vencer e acabar com essa situação envolvendo zona de rebaixamento, tá? Porém, teremos alguns problemas, né? Como o Eric Marcos, que vem jogando bem, né? Sentiu a posterior da coxa direita e está fora do jogo, né? Quem deve retornar, não sei se como titular, é o Rossi, porque o Payet naturalmente joga no lugar do Eric, né? É o cara que faz sombra ali para o Eric Marcos, e, enfim, deve começar o jogo. Então o Payet deve ter oportunidade de começar esse jogo contra a equipe do América domingo em São Januário. E aí aquela situação, o Rossi no banco vai ser muito importante, principalmente para o segundo tempo. Acho que nessa reta final, todos os reforços, tanto o Marlon Gomes, que vai passar por novos exames hoje, né? E assim, são jogadores importantes que podem ajudar o Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Então, tem que voltar 100%, né? Para esse jogo contra o América Mineiro, porque depois tem Cruzeiro, depois tem Corinthians, Atlético Paranaense, enfim, jogos mais complicados do Vasco na reta final. Enfim, eu acredito, acho que o Vasco, continuo afirmando aqui que o Vasco não cai, tá? O Vasco precisa preparar mesmo um time forte para a próxima temporada, tá certo? Bom,
Agora eu quero falar sobre a reforma de São Januário, né, mostrando para vocês aí o novo São Januário, o projeto. Está aqui na minha mão, mas eu vou colocar na capa do vídeo. Está na capa do vídeo, na verdade, aí para você ver, para que você possa ver. É realmente um estádio sensacional, né? Como vocês podem ver, São Januário vai ficar muito lindo, muito top, né? O nosso caldeirão, novo caldeirão, tá? Mas esse aqui seria com o apoio da Crefisa, né? Tá aí junto com o Pedrinho nessa empreitada, né? E eu quero falar sobre isso porque, gente, todo mundo torce para alguém, né? Algumas pessoas estão torcendo, obviamente, para o Luiz Roberto Levenciano. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra Levenciano, cara. Assim, não tem nada contra ser humano e tal. Eu só gosto do Pedrinho, tá? Eu fico aquela torcida por um cara que é ídolo, que eu sei que tem capacidade, que eu consigo conversar no dia a dia. Tanto ontem na live do Edmundo eu também deixei isso bem claro. Então eu fico na torcida e eu acho, sabe, assim, dentro de uma certeza muito grande, que não tem por que formar inimizade, porque você gosta do Luiz Roberto, do Levin, eu gosto do Pedrinho. Não quer dizer que eu não gosto do Levin, não tem nada disso. Tem que parar com essa bobeira de tudo, você passa pano. Passa pano em quê? Passa pano em quê, sabe? Assim, são coisas pequenas. As pessoas, gente, hoje em dia, por conta dessa política do Vasco, elas conseguem atrair para a vida delas uma maldição tão grande, desejando mal para outras pessoas, fazendo mal para outras pessoas. Elas não têm a vida dessas pessoas, pode ver que continua ali parada, não evolui. Por quê? Só pensam no mal, só pensam em me ofender, xingar, porque eu tenho a minha opinião dentro do clube que eu vivo desde que eu nasci, né? Então, assim, quando eu digo que eu estou torcendo para o Pedrinho, eu estou torcendo para um cara que chegou no Vasco com 6 anos de idade, conquistou muitos, venceu com a camisa do Vasco. Ganhou tudo com a camisa do Vasco. Os maiores títulos com a camisa do Vasco. Então eu quero alguém no poder no clube, na questão, primeiro, da administração. Eu não preciso falar aqui, desenhar o caráter do Pedrinho. Tá? Quem falar mal do caráter do Pedrinho aqui tá de brincadeira com a minha cara e, enfim, assim, é realmente um ataque desnecessário, né, e tudo mais. Então, assim, eu estou falando de uma pessoa íntegra, eu estou falando de uma pessoa honesta, eu estou falando de uma pessoa que é muito Vasco e que sabe sim administrar e não tem por que ficar de historinha inventando. Ó, Eduardo, eu não gosto, não quero o Pedrinho, gosto do projeto do Levin e tal. Zero problema, estou aqui para respeitar, deixe seu comentário. Sempre respeitei isso aqui. Agora as pessoas, quando a pessoa ofende, não. Aí eu vou lá, excluo, bloqueio e tal, tá tudo certo. Agora, quando a pessoa deixa um comentário bacana, contundente, zero problema. Não está me ofendendo, não está ofendendo a minha família, a minha casa e tal. E esse é o período mais difícil, né, para a gente, porque nós somos fruto do meio em que vivemos. Se você prega coisas boas, se você profetiza coisas boas, pode ter certeza, porque seu pensamento é bom, seu pensamento é de paz, né? Ó, eu não apoio o Pedrinho não, mas estamos juntos. Eu apoio o outro, mas estamos juntos, né? Então, assim, eu acho, até porque, vou repetir aqui, a Net Vasco fez uma pesquisa, né? E o Pedrinho, a maioria, a torcida vascaína quer o Pedrinho como presidente. Não sou eu que estou falando. É a torcida do Vasco que está respondendo isso, sabe? A maioria da torcida do Vasco, a massa vascaína. Então, assim, é claro que tem a galera que apoia o Levin também. Então, assim, cara, eu acho que é tudo muito... Isso é muito chato, é um período muito chato, tá? Que realmente a gente precisa ficar atento, precisa ficar ligado. Você deixar a sua opinião, como eu estou deixando a minha aqui, é sempre parece que é o fim do mundo, né? Uma opinião simples. Eu acho que isso é demais, eu acho que a gente não precisa disso, né? Mas fazer o quê? Algumas pessoas preferem não enxergar assim. Eu penso ao contrário, eu penso sempre do lado positivo. Eu acredito na virada do Vasco, independente, enfim. Ah, poxa, o Pedrinho venceu, beleza. Mas se o Leva em vencer, Eduardo, vou torcer para que ele faça o melhor, tipo assim, enfim, a melhor administração do Vasco. Vou torcer pelo Vasco. Eu jamais vou torcer contra qualquer um. Ah, Eduardo, o presidente do Vasco é o Joãozinho. Eu vou torcer por ele. Eu vou torcer para que ele dê certo. Ele está no comando do meu clube do coração.
Eu estou cansado de ver o Vasco mal das pernas por conta dessa politicagem dentro do clube. Essa que é a grande realidade. E assim, gente, você que ainda não é inscrito, vai acompanhar a transmissão das eleições do Vasco. Vou transmitir aqui no canal, direto da sede do Calabouço. Então se inscreve aqui, compartilha com geral, que eu vou transmitir junto com você, para que vocês possam acompanhar junto aqui no canal toda a movimentação. Vamos entrevistar, sim, os candidatos, perguntar algumas questões e vamos com tudo. É isso que eu tenho para dizer. Estou aqui do lado de vocês, sempre com pensamento positivo. O Vasco, assim, ó, acima. O Vasco tem que estar acima de tudo, todos os seres humanos, todas as vaidades e tudo mais, tá certo? Beijo no coração de todos vocês. Desculpa estar aqui, eu tô meio... É que a gente está na rua, a gente fica meio... enfim, meio assim, tonto, né? Mas é normal. E com sono também, né? Acordei hoje de 2 horas da manhã. Cheguei aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é tudo muito distante. Aí a gente acaba ficando meio lesado mesmo, tá certo? Então é isso. Se inscreve aí embaixo. Pega o link do vídeo, manda para geral. Deixa o like aí, que é muito importante. Beijo no coração de todos vocês. E saudações vascaínas.